Pensa só, os 5 primeiros livros da Bíblia, uma coleção de textos que não só deu origem a religiões, mas que, de fato, moldou civilizações inteiras, influenciando o mundo como a gente conhece hoje. Vamos mergulhar nessa história para entender o porquê. A dimensão disso é monumental, né? A gente está falando da história sobre a origem de tudo, do nascimento de um povo inteiro forjado na dificuldade e de princípios que, mesmo com milhares de anos, ainda ecoam por aí. É uma saga realmente épica, e o ponto de partida é exatamente aqui, nesses primeiros livros. Bom, para a gente começar, vamos alinhar os termos. É bem provável que já tenha aparecido por aí o nome Torá, ou talvez Pentateuco. Mas o que será que eles significam? É a mesma coisa? Vamos desvendar isso agora. Olha que interessante, os dois nomes já entregam uma pista sobre a natureza desses textos. Torá, que vem do hebraico, quer dizer instrução ou lei. Isso já destaca o papel de guia para a vida, certo? Já Pentateuco, que vem do grego, significa literalmente 5 rolos, uma descrição bem física de como os textos eram guardados antigamente. Então, no fim das contas, são 2 nomes para a mesma coleção de livros, cada um olhando por um ângulo diferente. Ok, então são 5 livros. Mas que livros são esses? Cada um tem um foco, um estilo bem particular, sabe? Mas o mais incrível é que juntos eles formam uma única e grande história. Vamos dar uma olhada na estrutura dessa obra. Tudo começa com Gênesis, contando a origem de tudo, do universo até as famílias que fundaram Israel. Daí a gente pula para Êxodo, que nos joga no meio de uma história poderosa sobre libertação e a entrega da lei no Monte Sinai. Levítico, que às vezes parece só um livro de regras, é na verdade um manual de como aquela comunidade deveria viver e praticar sua fé. Depois, em Números, a gente acompanha a dura jornada de 40 anos pelo deserto, um tempo de provação. E para fechar, vem Deuteronômio, que funciona como uma grande conclusão. Moisés, já no fim da vida, resume toda a lei e a história para a nova geração, que estava prestes a entrar na Terra Prometida. Se a gente olhar para cada um desses livros de forma separada, eles já são fascinantes. Mas a verdadeira mágica acontece quando a gente junta as peças. Aí sim surge uma história contínua, gigantesca, uma verdadeira epopeia. Vamos conectar os pontos dessa grande narrativa. Essa jornada começa lá no início dos tempos, com a criação. Depois avança para a era dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que firmaram a aliança. O grande ponto de virada que define a identidade do povo de Israel é o Êxodo. Logo em seguida, no Sinai, eles recebem a lei, que é como se fosse a constituição deles. E tudo isso culmina na longa travessia pelo deserto, que os prepara como nação antes de chegarem ao destino final. A dimensão dessa história é impressionante. Certo, mas por que esses textos, escritos milhares de anos atrás, ainda têm tanto peso hoje em dia? O impacto deles, acredite, vai muito, muito além da religião. Bom, vamos lá. Para o judaísmo, a Torá é simplesmente o coração da fé. Para o cristianismo, ela é a base do Antigo Testamento, o alicerce para tudo que vem depois. O Islã também a reconhece como uma revelação divina, honrando seus profetas. Mas a influência não para por aí de jeito nenhum. Conceitos como justiça, responsabilidade social, a própria ideia de ter um código de leis escrito, tudo isso ajudou a moldar a ética e o direito no Ocidente. E claro, da pintura de Michelangelo até a literatura de hoje, essas histórias são uma fonte de inspiração que parece inesgotável. E assim a pergunta que fica é, quando a gente olha para as nossas leis, para a nossa cultura, para os nossos valores, que ecos desses 5 rolos antigos a gente ainda consegue ouvir hoje em dia? A resposta para essa pergunta revela o quão profundamente essas palavras, mesmo tão antigas, continuam vivas, moldando a nossa realidade,